Nos últimos meses, minha vida virou de cabeça para baixo. Aos 35 anos, casado com minha esposa há 5 anos, nunca imaginei que enfrentaríamos uma crise financeira tão severa. Tudo começou quando perdi meu emprego há cerca de 3 meses. A empresa onde trabalhei por quase uma década decidiu cortar custos, e eu fui um dos muitos a serem dispensados. Desde então, consegui um trabalho de meio período, mas o salário é uma fração do que eu ganhava antes. A sensação de impotência e frustração é esmagadora, especialmente quando vejo as contas se acumulando e o dinheiro desaparecendo mais rápido do que entra. Para tentar manter a cabeça fora d'água, tivemos que fazer cortes drásticos em nosso estilo de vida. Adeus jantares fora, adeus assinaturas de streaming, adeus pequenas indulgências que antes nos traziam alegria. Cada centavo agora é contado, e mesmo assim, parece que estamos apenas sobrevivendo, vivendo de salário em salário. A pressão constante de equilibrar as finanças está afetando nosso relacionamento. As discussões sobre dinheiro se tornaram frequentes, e a tensão é palpável. A cada dia que passa, a esperança de uma solução rápida se esvai, deixando um sentimento de desespero crescente. O mais chocante é perceber que, apesar de todos os nossos esforços para economizar, ainda estamos lutando para cobrir as despesas básicas. A sensação de falhar como provedor é devastadora. Eu me pego pensando em como chegamos a esse ponto, onde até mesmo economizar parece insuficiente. A realidade de nossa situação financeira é um peso constante em meus ombros, e a incerteza do futuro só aumenta minha ansiedade. Estamos presos em um ciclo vicioso de estresse e preocupação, e a cada dia que passa, a luz no fim do túnel parece mais distante. Recentemente, minha mãe, que tem 65 anos, veio nos visitar e percebeu imediatamente o quanto eu estava estressado com nossa situação financeira. Sempre fui próximo dela, e ela tem um talento especial para perceber quando algo está errado. Durante uma conversa na cozinha, ela me perguntou diretamente o que estava acontecendo. Quando expliquei nossa situação, ela ficou visivelmente preocupada, mas não surpresa. Minha mãe sempre foi uma mulher prática e econômica, especialmente quando estava criando a mim e meus irmãos com um orçamento apertado. Ela começou a compartilhar algumas dicas de economia que usava naquela época, como reduzir a comida para viagem, preparar refeições em casa e optar por marcas mais baratas no supermercado. O que mais me chocou foi a simplicidade e a eficácia dos conselhos dela. Coisas que pareciam tão óbvias, mas que, na correria do dia a dia, acabamos negligenciando. Ela sugeriu que, em vez de comprarmos mantimentos várias vezes por semana, fizéssemos uma lista detalhada e comprássemos tudo de uma vez, evitando assim compras impulsivas. Além disso, ela mencionou a importância de planejar nossas refeições com antecedência, o que não só economizaria dinheiro, mas também tempo. A experiência dela em gerenciar um orçamento apertado enquanto criava 3 filhos me fez perceber que talvez estivéssemos complicando demais as coisas. Impressionado com a sabedoria prática dela, perguntei se ela estaria disposta a analisar nossos gastos e nos mostrar onde poderíamos cortar. Minha mãe, sempre disposta a ajudar, aceitou de bom grado. Minha esposa, embora um pouco relutante no início, também concordou, reconhecendo que precisávamos de toda a ajuda possível. Minha mãe passou horas revisando nossos extratos bancários e faturas de cartão de crédito, anotando cada despesa. Quando ela finalmente terminou, tinha uma planilha inteira detalhando nossos gastos. A quantidade de dinheiro que estávamos desperdiçando em pequenas coisas era chocante. A realidade de nossa situação financeira ficou ainda mais clara, e eu comecei a ver uma luz no fim do túnel, graças à intervenção dela. Quando minha mãe terminou de analisar nossos gastos, ela nos apresentou uma planilha meticulosamente organizada. Cada linha e coluna detalhava nossas despesas mensais, desde as contas fixas até os pequenos gastos diários que, somados, representavam uma quantia significativa. O que mais me chocou foi perceber o quanto estávamos gastando em itens aparentemente insignificantes, como cafés diários, lanches rápidos e compras impulsivas no supermercado. Esses pequenos luxos, que antes pareciam inofensivos, estavam drenando nosso orçamento de forma alarmante. Minha mãe, com sua experiência e sabedoria, conseguiu identificar áreas onde poderíamos cortar gastos sem sacrificar nossa qualidade de vida. Ela sugeriu mudanças práticas e imediatas. Por exemplo, em vez de comprarmos café todos os dias, poderíamos fazer em casa e levar em garrafas térmicas. Além disso, ela recomendou que fizéssemos uma lista de compras semanal e nos mantivéssemos fiéis a ela, evitando assim as compras impulsivas que frequentemente aumentavam nossa conta no supermercado. Outra sugestão foi substituir marcas caras por alternativas mais econômicas, sem comprometer a qualidade. A planilha dela também revelou que estávamos gastando uma quantia considerável em serviços de streaming e assinaturas que raramente usávamos. Cancelar ou pausar esses serviços poderia nos proporcionar uma economia imediata.
O mais impressionante foi a comparação que minha mãe fez entre nossa situação atual e a época em que ela criava 3 filhos com um orçamento muito mais apertado. Ela conseguiu criar uma família inteira com uma única renda, enquanto nós estávamos lutando para cortar gastos no supermercado por alguns meses. Essa comparação foi um verdadeiro choque de realidade. A planilha dela não apenas expôs nossas fraquezas financeiras, mas também nos deu um plano de ação claro e viável. A sensação de ter um caminho a seguir trouxe um alívio momentâneo, mas também levantou questões sobre nossa capacidade de implementar essas mudanças de forma eficaz e sustentável. Quando apresentei a planilha detalhada da minha mãe para minha esposa, esperava que ela visse a mesma luz no fim do túnel que eu. No entanto, a reação dela foi completamente diferente do que eu imaginava. Ela ficou visivelmente irritada e acusou minha mãe de ser intrometida e ultrapassada. Disse que os tempos eram diferentes agora e que as soluções dela não se aplicavam à nossa realidade. Fiquei surpreso e um pouco magoado com a intensidade da reação da minha esposa. Ela argumentou que estávamos fazendo o melhor que podíamos e que trazer minha mãe para analisar nossos gastos era uma invasão de privacidade. A situação rapidamente escalou para uma discussão acalorada. Minha esposa sentiu que eu estava desvalorizando nossos esforços e que, ao pedir ajuda à minha mãe, estava implicitamente dizendo que ela não era capaz de gerenciar nossas finanças. Ela também mencionou que minha mãe sempre teve uma tendência a se envolver demais em nossas vidas, e que isso estava começando a afetar nosso casamento. A tensão entre nós aumentou, e a comunicação se tornou quase inexistente. Ela mal falou comigo desde então, e a atmosfera em casa ficou pesada e desconfortável. Eu me vi em um dilema doloroso. Por um lado, sabia que os conselhos da minha mãe poderiam realmente nos ajudar a sair dessa crise financeira. Por outro lado, não queria que minha esposa se sentisse desrespeitada ou inadequada. A situação me deixou dividido entre a necessidade de ser pragmático e a necessidade de manter a harmonia no nosso relacionamento. A cada dia que passava, a distância entre nós parecia aumentar, e eu me perguntava se tinha ido longe demais ao envolver minha mãe nessa questão tão delicada. A incerteza sobre como resolver essa situação estava me consumindo, e eu não sabia qual seria o próximo passo. Desde a discussão com minha esposa, tenho refletido profundamente sobre minhas ações e suas consequências. Será que fui longe demais ao envolver minha mãe em nossos problemas financeiros? A intenção era boa, mas talvez eu tenha subestimado o impacto emocional que isso teria na minha esposa. A cada dia que passa, a tensão entre nós só aumenta, e a falta de comunicação está corroendo nosso relacionamento. Sinto-me preso entre a necessidade de ser realista sobre nossa situação financeira e o desejo de preservar a harmonia em nosso casamento. A dúvida e a culpa me consomem, e me pergunto se há uma maneira de conciliar essas duas necessidades aparentemente conflitantes. A realidade é que precisamos ser pragmáticos sobre nossa situação financeira. Ignorar os conselhos da minha mãe simplesmente porque ela é uma figura externa não parece sensato. No entanto, a abordagem que escolhi claramente não foi a melhor. Talvez eu devesse ter encontrado uma maneira de integrar as sugestões dela de forma mais suave, sem fazer minha esposa sentir que estava sendo julgada ou desvalorizada. A situação me fez perceber que, além das dificuldades financeiras, estamos enfrentando um desafio ainda maior, na necessidade de fortalecer nossa comunicação e trabalhar juntos como uma equipe. Agora, estou determinado a encontrar uma solução que funcione para ambos. Preciso reconquistar a confiança da minha esposa e mostrar que valorizo suas opiniões e sentimentos. Talvez possamos sentar juntos e revisar a planilha da minha mãe, ajustando as sugestões para que se adequem melhor à nossa realidade e às nossas necessidades. Também estou considerando a possibilidade de procurar um consultor financeiro profissional, alguém neutro que possa nos ajudar a criar um plano de ação sem causar conflitos emocionais. O mais importante é que precisamos enfrentar essa crise juntos, como parceiros, e encontrar um caminho que nos permita não apenas sobreviver, mas prosperar novamente. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui.